Oi, gente, tô de volta com o 7º vídeo da série sobre a história dos 10 anos do BTS, baseado no livro Beyond the Story. E pra quem é novo por aqui, eu sou a Flá, e eu tô fazendo vídeos contando detalhadamente toda a trajetória dos meninos ao longo desses 10 anos. Esse é o último vídeo dessa série, então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não se preocupe. Eu vou deixar linkado aqui nos cards a playlist com os vídeos anteriores pra você ir lá conferir e não perder nenhum detalhe dessa incrível história. Pra refrescar a nossa memória, vamos recapitular os capítulos anteriores. No primeiro, tivemos toda a loucura pré-debut, com a chegada dos meninos a Seul, como cada um deles assinaram os contratos de trainee com a Big Hit e os desafios de adaptação à nova vida. No segundo capítulo, entramos com tudo na jornada pós-debut, as dificuldades que eles enfrentaram no começo da carreira e os lançamentos dos 4 primeiros álbuns, Too Cool for School, Oh Are You Late Too, School of Affair e Dark Wide, que fizeram parte da era escolar. No capítulo 3, a gente mergulhou na era The Most Beautiful Moment in Life, com os 3 álbuns, The Most Beautiful Moments in Life Parte 1, Parte 2 e o especial Young Forever, que trouxeram como conceito e tema central a juventude. Com o lançamento desses álbuns, os meninos começaram a saborear o sucesso e receberam seus primeiros prêmios. No quarto capítulo, exploramos os álbuns Wings e o Never Walk Alone, que abordaram temas como amadurecimento e esperança. O lançamento desses 2 álbuns e suas atividades individuais exigiram muito dos meninos, que acabaram ficando muito exaustos. No capítulo 5, entramos na era Love Yourself com os álbuns Her, Tear e Answer, que abordaram temas como amor próprio, autoestima e aceitação. Esse foi um dos períodos mais difíceis na carreira dos meninos, em que eles estavam enfrentando questões sobre o futuro do grupo, e foi também um período em que eles estavam em seu estado mental mais sensível. No sexto capítulo, mergulhamos nos álbuns Map of the Soul Persona e Map of the Soul 7, que exploraram temas como identidade, amor e autoconhecimento. Esses álbuns marcaram o início da ascensão global do BTS, que passou a ser destaque em vários veículos de TV e comunicação nos Estados Unidos. Nesse 7º e último capítulo, vamos falar sobre o single digital Dynamite, lançado em 21 de agosto de 2020, o álbum B, lançado em 20 de novembro de 2020, o single álbum digital Burr, lançado em 21 de maio de 2021, e o single álbum Burr, lançado em 9 de julho de 2021, no Army Day daquele ano, incluindo a faixa Permission to Dance. E para fechar com chave de ouro, em 10 de junho de 2022, no aniversário de 9 anos do grupo, o álbum antológico Proof foi lançado. Os acontecimentos desse capítulo vão entre abril de 2020 a outubro de 2022. Então bora lá! Em 17 de abril de 2020, os meninos fizeram a primeira live no canal do grupo no YouTube depois que a pandemia havia começado. Ainda sob influência do acontecido, RM fala sobre como eles estavam agora em um território desconhecido. Você quer que a gente comece uma live no YouTube e não pense em mais nada? Você realmente acha que conseguimos fazer isso? Avisamos ao Bank PD que iríamos acabar falando sobre várias coisas na live e ele respondeu, claro, manda ver. O primeiro episódio foi o meu, então pensei, que seja. Vamos falar alguma coisa. E eu falei sobre preparar o álbum, e achei o máximo. Nessa transmissão, o RM prometeu 2 coisas para os ARMYs que estavam assistindo ao vivo. A primeira era que os meninos se revezariam para pelo menos uma vez por semana mostrarem um pouquinho do seu cotidiano no YouTube. A segunda foi o lançamento do novo álbum do grupo B. O grupo era conhecido por explorar cada detalhe do tema de cada álbum, conectando organicamente todo o conteúdo produzido, incluindo vídeos, fotos e as formas como eles compartilhavam as mensagens de seus álbuns estavam sempre sendo expandidas em variedades e escalas. E naquele momento eles estavam fazendo lives no YouTube sem nenhum tema ou plano, apenas 2 meses depois do lançamento de Map of the Soul 7 e anunciando de surpresa um novo álbum. Eles estavam praticamente improvisando. As atividades de divulgação para Map of the Soul 7 estavam pausadas e a abertura da turnê BTS Map of the Soul Tour em Seul tinha sido cancelada, assim como a turnê internacional. No auge da pandemia, J-Hope diz: quero passar os próximos anos sendo grato pela minha vida e me sentindo abençoado. Mas nossa, não sei por que esse ano precisa ser tão horrível. Durante essas transmissões, Suga pintava um quadro silenciosamente, enquanto J-Hope mostrava uma sessão de ensaios quase completa, desde o aquecimento até o aperfeiçoamento dos movimentos. Compartilhar esses detalhes com o ARMY foi como dizer quem ele era por dentro, mesmo sem usar as palavras. A pintura de Suga foi a mesma coisa. O que eu deveria fazer durante a pandemia? Era
era a única coisa na qual eu conseguia pensar o tempo todo. Uma turnê tem um determinado planejamento e você só precisa seguir, mas tudo aquilo tinha vindo abaixo. Pensei, se eu não puder nunca mais pisar em um palco, então quem sou eu? E minha resposta para isso tudo foi apenas fazer o que viesse na minha cabeça. E pintar meio que me fez esquecer das minhas preocupações. Foi uma forma de me desligar de mim mesmo e dos pensamentos negativos que apareciam em minha mente. Ele é chamado de manhã, mas também pode ser preocupação. Quando penso nos momentos em que mais fiquei ansioso, eles tendem a ser piores às 5 da manhã. E é por isso que a cor do qual eu menos gosto é aquele azul logo antes do nascer do sol. Mas quando eu desenho, não tenho nenhum plano. Só quero fazer o que me passa pela cabeça e eu não sabia que ia acabar em um azul tão escuro. Na pintura, Suga expressou as emoções que uma pessoa sente durante a vida, ao ponto de nem perceber o que estava aparecendo na tela. A forma como ele mostrou esse processo é parecida com a forma que Bi foi produzido. Os sentimentos que cada um deles sentiram durante a pandemia foram transformados em música e as melhores faixas foram escolhidas. Os meninos dividiram entre eles, por meio de reuniões, os papéis necessários para se criar um álbum. Assim como fizeram no prédio Chongu, eles montaram um álbum como se fosse uma produção independente. Estava sentado no estúdio, olhando nada e pensando. Qual música escrevo agora? Eu ia de casa para o estúdio e voltava pensando: que tipo de vida tive até agora e quais foram as minhas sensações ao vivê-la? E às vezes via alguma apresentação que tínhamos feito para a TV pensando: era essa pessoa que eu era, ou como era a vida naquela época? E um tipo de determinação nasceu desse processo. Eu sentia que deveria tentar captar, como um diário, as músicas e emoções que só posso expressar nesse momento da minha vida. Se os resultados forem bons ou ruins, ou até medíocres, vou fazer isso. Vou tentar me aproximar de quem está nos escutando ao mostrar e dividir as pequenas partes de mim que têm estado nas sombras até agora. Um dos momentos mais memoráveis para o BTS aconteceu durante o programa In The Soup. Nesse programa, os membros deixaram Seul para passar um tempo na natureza em um acampamento localizado na província de Gangwon, na Coreia do Sul. A primeira temporada do programa foi gravada em maio de 2020 e estreou em 19 de agosto de 2020 com 8 episódios transmitidos pela JTBC e pelo Weverse. Os meninos puderam desfrutar de 3 dias de descanso na natureza para ajudá-los a relaxar e se recuperar do estresse causado pela pandemia. O programa tinha como propósito mostrar os meninos relaxando e curtindo atividades como caminhada, pesca, culinária, jogos, karaokê, pintura, leitura e muito mais. Normalmente, Suga é bem calado e reservado, mas o In The Soup trouxe muita coisa dele à tona, assim como dos outros membros. Não sei, eu me sentia tão grato por sermos quem somos e sentia grato por todos eles. Falamos sobre lutas pessoais, algumas pela primeira vez, e realmente ouvimos as histórias uns dos outros. Passamos um tempo juntos como irmãos de verdade. De certa maneira, foi uma viagem juntos, porque estávamos nos preparando para discutir Dynamite e muitas outras coisas. Tenho memórias tão boas dessa viagem, cozinhamos juntos, conversamos, falamos bobeira. Como sabíamos o quanto era raro termos tempo juntos, não queríamos desperdiçar nenhum momento. Então tentamos ouvir atentamente o que cada um estava dizendo. Depois do lançamento de Map of the Soul 7, os meninos já haviam alcançado o status de superestrela, fazendo turnês em estádios pelo mundo. Eles estavam no auge devido à resposta apaixonada do ARMY e chamaram a atenção da imprensa, mas a pandemia acabou mudando todos os planos do grupo. O BTS planejava lançar uma música chamada Dream, que seria uma resposta à música No More Dream do primeiro álbum To Cool for School. Essa música seria uma reflexão sobre o peso dos anos passados, construindo o nome do grupo. Na última cena do MV de On, mostra o cenário com a frase No More Dream sobreposta e as palavras No More desaparecem aos poucos, deixando apenas Dream em um fundo preto. Assim como as músicas Boy With Love e Boy In Love ou On e No estão interligadas, Dream também teria uma conexão com No More Dream. Dynamite foi o primeiro desafio apresentado a eles durante a pandemia e talvez se não fosse por isso o BTS nunca tivesse cantado essa música. O single foi lançado em 21 de agosto de 2020 e foi a primeira música do grupo inteiramente em inglês. Até então o BTS só lançava músicas em coreano com apenas alguns trechos em inglês, além de algumas faixas em japonês. Mesmo que não existisse nenhuma regra contra cantar em inglês, tentar algo tão diferente precisava ser pensado com cuidado. O RM ficou um pouco preocupado com o lançamento
lançamento, mas era evidente que eles tinham que lançar Dynamite. Quando ouvimos pela primeira vez, a música estava ótima, mas seria a primeira música lançada em inglês e uma pessoa de fora tinha escrito, então ficamos um pouco preocupados. Será que essa música vai crescer bem forte? O fandom deveria estar querendo isso mais do que imaginávamos. Foi uma época em que as emoções de todos estavam muito contidas por conta da pandemia, e foi por isso que as pessoas responderam tão bem à música na internet. E provavelmente a barreira de entrada era menor por ser uma música em inglês. Isso fez com que eu pensasse, me preocupei à toa. O ARMY sempre é mais maravilhoso do que a gente espera. O álbum B foi lançado no dia 20 de novembro de 2020, após 7 meses de produção. Se o BTS não tivesse lançado Dynamite no verão, eles quase não teriam tido a oportunidade de se apresentar durante esses 7 meses. Antes de começarmos a promover Dynamite, tivemos um período de 3 ou 4 meses em que não pisamos em nenhum palco. Quase pensei, isso não é o meu trabalho. Por conta da pandemia, Bang P.D. acabou tomando 2 decisões. A primeira, ele decidiu sair um pouco da posição de produtora em B e deixar que os meninos ficassem responsáveis em decidir o direcionamento do álbum. Em vez de seguir um plano detalhado, o álbum seria formado pelo que os meninos passaram e sentiram durante a pandemia. A segunda é que Dynamite seria um chamariz para todos que estavam começando a descobrir o BTS. E que nesse momento em que o BTS já atraía mais atenção do que nunca, eles lançariam para a audiência uma música que todas as pessoas, em qualquer lugar no mundo, amariam, dando a elas a chance de se tornarem novos fãs. Enquanto B é um registro sincero das experiências e pensamentos dos meninos durante a pandemia, Dynamite é uma música divertida de disco pop que expressa a esperança em um futuro pós-pandemia. Apesar de serem opostas em termos emocionais, ambas as músicas têm uma conexão com o contexto pandêmico. Dynamite foi incluída como última faixa do álbum B, dando toque final ao disco. Durante a coletiva de imprensa online para o lançamento da música, em 21 de agosto de 2020, Jimin falou: "Nós realmente gostaríamos de estar no palco. Como somos um grupo que precisa se encontrar e conversar com os fãs, acho de verdade que estávamos nos sentindo vazios e sem esperança. Precisávamos de uma forma de superar essas sensações de vazio e também pensamos que seria uma boa oportunidade para um novo desafio." O álbum B percorre uma ampla gama de emoções. As 3 músicas que formam o começo do álbum, Life Goes On, Fly to Maroon e Blue e Grey, vão fundo nas emoções sombrias e nas situações pelas quais o BTS passou desde o começo da pandemia. Logo após, em Skit, traz toda a animação e celebração por terem alcançado o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard. Em Telepathy, Suga expressa a saudade por alguém que ele não pode ver, mantendo uma mensagem de esperança. Enquanto em The Seas, J-Hope lida com os sentimentos complexos de não poder trabalhar durante a pandemia, e em Stay, Jungkook imagina um futuro em que o BTS e o ARMY se encontrarão novamente em um show, injetando esperança e determinação no álbum. Os MVs de Life Goes On foram dirigidos por Jungkook, e em uma entrevista para o Weverse Magazine ele conta como foi a experiência de dirigir esses videoclipes. Já que era um MV do BTS e não só meu, queria capturar o pensamento de todos, não só de um membro, colocar todos na mesma situação e mostrar diretamente a eles. Que embora cada pessoa que assista tenha sua própria interpretação, todos sentimos o que os outros sentem e estamos no mesmo barco. O BTS criou suas músicas com o entendimento de que o que eles estavam passando não era muito diferente do que o restante do mundo estava enfrentando. Por isso, escolheram terminar o álbum com a esperança retratada em Dynamite. Essa linha conflitante de emoções foi o registro do grupo para o primeiro ano da pandemia. Pensei muito. Sei que é um pouco extremo, mas eu cheguei a pensar coisas como: trabalhei tanto para ser parte desse grupo, mas se meu time desaparecer, foi muito difícil. A produção de B foi marcada por uma avalanche constante de desafios que acabaram se transformando em um combustível para eles no futuro. A pandemia deu a eles um pouco mais de tempo livre comparado a antes, mas eles já estavam acostumados a trabalhar muito e a falta de trabalho contribuiu para que eles ficassem mais ansiosos. Todas as coisas que quis fazer antes, ir pescar, jogar videogame o dia todo e encontrar os amigos, quando nossa programação foi para os ares, passei cerca de 3 semanas fazendo só isso. Mas mesmo assim me senti bastante ansioso. Pensava, tá tudo bem se eu continuar a não fazer nada? Tudo era vago demais e eu não conseguia descansar. Eu pensava constantemente, tenho que fazer isso, ainda tenho que fazer aquilo. Mas por outro lado, o trabalho que estou fazendo agora é diferente. Talvez seja porque não estamos em turnê, mas mesmo quando estamos trabalhando, parece que estou descansando. Desde o debut com Too Cool for School até Map of the Soul 7, as conquistas do BTS seguiram uma progressão, mas ao longo do caminho eles enfrentaram diversos desafios. Mesmo após alcançarem o sucesso, a realidade também continuava a apresentar
todos os obstáculos possíveis e imagináveis. Bee é a história de como a vida de artista e indivíduo continua de formas inesperadas. Eu ficava falando como as coisas eram difíceis. Claro, eu tinha tantas pessoas pelas quais ser grato, como o Army e os outros membros, e os Ryungs que ficaram ao meu lado mesmo quando eu estava para baixo. Eu me sentia tão grato que até tem uma música escrita para eles. Mas para a música realmente triste, ele entrou no Bee. A música realmente triste mencionada por Vi é Blue e Grey, e é a canção que mais expressa seus sentimentos desde o início do BTS até a pandemia. O que ele descreveu em Blue e Grey reflete os sentimentos que ele vivenciou durante a produção de Bee. Sabe, meus pensamentos, naquela música eu queria que as pessoas nos entendessem melhor e vissem como os nossos sentimentos eram profundos. Todo mundo passa por dificuldades, claro, mas eu realmente queria capturar e dividir a dor e os pensamentos que tivemos enquanto alcançávamos o sucesso. Acho que se pode dizer que eu queria deixar tudo isso óbvio, mostrar meus sentimentos. Não sou o tipo de pessoa que fala abertamente sobre os próprios sentimentos, mas percebi que eu poderia falar sobre eles através de uma música. Esse período não programado de pausa deu a eles mais tempo para se prepararem para o lançamento de Dynamite. Eles estavam mais descansados e tiveram mais tempo para trabalhar naquilo até chegarem exatamente no resultado que queriam, independentemente da resposta que a música tivesse. Em outros momentos, trabalhamos com uma disciplina ferrenha, mas Dynamite era como trabalhar em uma faixa extra. Estávamos mais experientes. Todos sabiam muito bem como pegar uma coreografia e adicionar a própria personalidade nela. Já estávamos expert nisso. Por isso, não tivemos nenhuma dificuldade de apresentação. A coreografia parece leve e fácil, mas a execução perfeita de cada movimento é o que faz essa música, e então tentamos ser o mais precisos possível. O MV de Dynamite possui movimentos estilo disco ao ritmo alegre da música, com uma coreografia que todos conseguem acompanhar e se divertir. Mesmo em meio à atmosfera divertida e livre do vídeo, os meninos colocam um certo dinamismo na apresentação, com a sincronização dos movimentos em diferentes momentos. A música é um excelente ponto de partida para quem está começando a conhecer o BTS. Suspeitávamos que os fãs amariam Dynamite, mas estávamos curiosos a respeito das pessoas que não eram ARMY pelo mundo, se elas gostariam da música. Dynamite estreou em primeiro lugar no Hot 100 da Billboard, se tornando a primeira música de um grupo de K-pop a alcançar esse feito. O sucesso da música foi atribuído a uma combinação de fatores, incluindo sua mensagem positiva e contagiante, seu ritmo dançante e sua letra em inglês, que a tornou mais acessível a um público global. Eu estava dormindo quando anunciaram. Por isso não vi de imediato e acabei sabendo quando acordei e fiquei surpreso. Estávamos em primeiro lugar. Conseguimos algo absolutamente incrível. Fomos todos arrebatados de alegria. Um estava rindo, o outro estava chorando e foi tudo, como posso dizer? No fim das contas, não estamos indo para um beco sem saída. Nosso caminho estava nos levando para algum lugar. Não estávamos tentando algo impossível. Percebi que desde o começo tivemos a oportunidade de um pedacinho de possibilidade. Assim que soubemos que tínhamos conseguido o primeiro lugar, uma agenda nova apareceu. Na hora que fomos informados disso, dissemos, ok, vamos nessa. Ficar em primeiro lugar no top 100 da Billboard foi um acontecimento tão imenso que os meninos choraram ao receber a notícia. Mas a pandemia impediu que eles fossem aos Estados Unidos para promover a música. Sonhamos demais com essa colocação. Ficamos pensando, como vamos nos sentir quando chegarmos a esse nível? Mas chegar ao topo durante a pandemia era surreal. Estávamos felizes, mas depois de um tempo é só isso, sabe? De todos os prêmios, charts e etc. Esse foi o que menos pareceu real. Todos os nossos prêmios, como o Billboard Music Awards, pareciam muito reais logo que aconteciam, mas não esse. Chegou a um ponto em que pensei, tudo bem se a gente receber isso? E provavelmente foi porque estávamos fisicamente isolados do mundo exterior. O BTS usou a estratégia de marketing online para continuar divulgando sua música durante a pandemia, focando em plataformas como YouTube e Twitter. E foi assim que eles conseguiram voltar a ter uma agenda lotada de divulgação. Só que os métodos dessa divulgação foram muito diferentes do que os meninos já haviam feito e agora ela existia em uma escala global. Era como se fôssemos mais uma vez um grupo de novatos, porque tivemos que trabalhar muito. RM se lembra do trabalho de divulgação de Dynamite como uma experiência única na carreira deles. Assim que a música foi lançada, os meninos entraram em modo divulgação por 2 meses. Esse foi um período de divulgação mais longo que o grupo passou sem uma apresentação ao vivo. Mas eles ainda assim se apresentaram, filmaram performances da música como se fossem novos MVs com diferentes cenários e ambientes.
Essas apresentações foram divulgadas em diversas plataformas e no YouTube. Em uma participação no programa musical America's Got Talent, eles apresentaram a música com estilo retrô em um parque temático coreano. Para o canal do YouTube da NPR, eles filmaram a apresentação para a série Tiny Desk Concert em uma loja de discos em Seul. Para o MTV VMA de 2020, onde eles apresentaram pela primeira vez a versão de palco, Nova York e Seul se juntaram por meio de mágica dos efeitos especiais, e a apresentação do Billboard Music Awards 2020 foi gravada no Aeroporto Internacional de Incheon. O BTS enfrentou o desafio de fazer apresentações sem público devido às restrições da pandemia, mas isso os levou a criar novas e únicas performances para Dynamite. Embora não pudessem se apresentar ao vivo, o grupo trouxe algo diferente para cada apresentação, explorando novas formulações que não teriam sido possíveis em programas de TV e premiações tradicionais. A ideia de gravar um cenário diferente para cada ocasião foi uma grande aventura. A apresentação do MTV VMAs precisou de 2 meses de conversas entre o BTS e a MTV para chegarem a um acordo sobre como seria esse novo tipo de performance. Com o Billboard Music Awards, levou 1 mês de calibragem para que a banda instrumental que tocava em Nova York pudesse ser inserida na imagem dos membros que cantavam no Aeroporto Internacional de Incheon. O ápice das performances de Dynamite aconteceu durante o BTS Week no The Tonight Show, quando o grupo mostrou apresentações diferentes de segunda a sexta. O programa é extremamente popular nos Estados Unidos e consolidou o status do grupo no país. Para o BTS Week, Dynamite teve 2 versões. Uma onde o BTS, Jimmy Fallon e a Roots, a banda ao vivo do programa, fizeram uma versão a capela com vários efeitos sonoros, e outra com uma vibe mais retrô, gravada em um rink de patinação. Eles também apresentaram Home, do álbum Map of the Soul Persona, e Black Swan, do Map of the Soul 7. Fizemos muitas apresentações de Dynamite, porém as mais memoráveis foram as do aeroporto de Incheon e no Gyeongbukkyegon, porque esses lugares são icônicos. De certa maneira, Dynamite foi a nossa tentativa de compensar a situação. Como não podíamos mostrar aos fãs algo que eles gostariam de ver pessoalmente, tentamos fazer o nosso melhor. É até mais difícil gravar sem público do que fazer um show ao vivo. Tínhamos trabalhado tanto e feito uma variedade e quantidades tão grande de coisas, mas, por mais estranho que pareça, não senti que estávamos sendo realmente ativos. Estava assistindo a TV um dia e ouvi um grupo de idols dizer: debutamos em fevereiro, mas nunca fizemos um show ao vivo. Isso me fez pensar, como eles devem estar se sentindo? Filmamos nossas apresentações para tantas emissoras, mas parecia que estávamos fazendo uma V-Live. Como muitas pessoas estavam assistindo pelos celulares, não parecia que estávamos nos encontrando com os fãs. Então foi por isso que fizemos Dynamite. Nos esforçamos muito e os resultados foram ótimos, mas não tinha aquela emoção. E foi porque, quando vi artistas que tinham debutado na pandemia, pensei, que triste que eles nunca tenham passado por essa sensação incrível. Acho que nós todos pensamos a mesma coisa. Eram resultados que nunca tínhamos conquistado, mas estávamos tão treinados em manter os pés no chão, não que tivéssemos sido deliberadamente treinados. Mas enfim, não é como se não tivéssemos sentido nada. Era mais como, estou feliz, mas vamos fazer o que precisamos fazer mesmo assim. Tivemos ótimos momentos. Como músico, é importante passar por isso. Mas enquanto eu passava, percebi que seria mais inteligente manter os pés no chão o mais rápido possível. Não havia necessidade de sair voando nos céus por aí, e os outros membros também ficaram focados. O BTS trouxe um novo paradigma para a indústria americana que não pôde ignorar o mercado global da música. Provavelmente foi por isso que a Federação Internacional da Indústria Fonográfica concedeu ao BTS o prêmio de Artista do Ano, concedido aos artistas musicais que mais venderam discos no ano. Foi a primeira vez que o prêmio foi para um artista não ocidental. Sério, fomos soterrados por prêmios. Nos sentimos tão honrados e tínhamos conseguido fazer coisas novas. Então, embora tenha sido confuso, foi um ano muito importante. E do ponto de vista pessoal, a pandemia foi um momento em que eu olhei para tudo que eu já tinha feito e percebi: esse trabalho tem valor, afinal de contas. E compus uma música que aborda isso. Então, por mais que tenha acontecido tropeços, foi o ano em que o BTS deu mais um passo enorme. Em 3 de novembro de 2020, Suga passou por uma cirurgia no
ombro esquerdo para corrigir uma lesão que ele sofreu em um acidente de moto enquanto ainda era trainee. Fiquei muito preocupado depois da cirurgia. Não era fácil mexer aquele braço logo depois do procedimento. Senti que eu precisava focar na fisioterapia antes de voltar ao trabalho. Suga se afastou das atividades do grupo no final de 2020 para terminar a fisioterapia. Foi um pouco menos de 2 meses, do começo de novembro ao final de dezembro. Suga falou abertamente sobre sua contusão no ombro em um programa da TVN, o Quiz on the Block. Inclusive, gente, eu comentei sobre esse programa em um dos vlogs e eu falei o quanto eu tinha gostado desse programa justamente pelo fato dos meninos terem falado abertamente sobre vários assuntos e acontecimentos que eles não haviam revelado antes. Até aquele momento, Suga só havia mencionado o ocorrido na música The Last de sua mixtape August D, e foi a primeira vez que ele falou sobre o assunto em público. Jimin também falou sobre o período difícil que eles enfrentaram antes do debut. Quando éramos trainees, uma pessoa que não trabalha mais com isso me disse: talvez você precise estar pronto para fazer as malas. E por que ele teria falado isso? De qualquer forma, eu vim para Seul sem ter nada e parecia que eu não ia debutar no BTS. A empresa estava preparando um girl group bem do nosso lado. O que vai acontecer comigo? Eu me preocupava muito, mas todo mundo era tão simpático comigo no dormitório e eu ficava perguntando as coisas para eles. Então eu falei pro RM: Hyung, como eu consigo ter carisma? E ele respondeu: ei, não é como se eu tivesse. Acho que é o tipo de coisa que acontece depois que crescemos um pouco. Durante o Mama de 2020, o grupo apresentou ON no World Cup Stadium em Seul. Como o espaço era grande, eles se apresentaram com ainda mais dançarinos do que a música costuma pedir, montando um show com um conceito de banda marcial e com a coreografia adicional. O single digital Butter, lançado em 21 de maio de 2021, alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 e permaneceu nessa posição por 7 semanas consecutivas. Isso tornou o BTS um dos 7 artistas na história da Billboard a conseguir 4 singles número 1 no mesmo ano. O sucesso do BTS não se limitava apenas às paradas musicais. Em 27 de maio, alguns dias depois do lançamento de Butter, o McDonald's anunciou um lanche chamado BTS Milk, que foi vendido por 4 semanas em lojas de 50 países, transformando o grupo um dos poucos a ter seu nome associado à franquia. A cereja do bolo para o sucesso daquele ano veio depois da música Butter. Permission to Dance foi lançada em 9 de julho e também alcançou o primeiro lugar no top 100 da Billboard. A música reflete a determinação do grupo de superar a pandemia e transmitir uma mensagem de esperança. A sucessão dos novos hits Dynamite, Butter e Permission to Dance mostraram desafios relacionados a como eles cantavam e dançavam. Quando estávamos gravando Permission to Dance, tive a sensação de que não era fácil expressar minhas emoções. Também me preocupei de não conseguir transmitir minhas intenções ao cantar em inglês, mesmo que eu tenha gostado bastante da música quando ela ficou pronta. A questão do inglês também significava que RM, Suga e J-Hope precisariam focar mais em cantar do que em fazer rap. Quando Butter estava sendo escrita, não existia nenhuma parte de rap, mas durante as gravações, RM incluiu o rap e criou a versão que conhecemos hoje. RM falou sobre isso em uma entrevista para o Weverse Magazine. Teria ficado incompleta sem isso. Achei que realmente precisávamos de uma parte em rap. No final das contas, nós temos coisas que são diferentes das estrelas pop americanas, porque o nosso DNA é diferente. A versão remix de Butter, com a participação de Megan Thee Stallion, foi lançada em 27 de agosto de 2021. J-Hope, Jimin e Jungkook gravaram um vídeo com a coreografia diferente para a parte do rap da Megan. Mas como era um projeto quase espontâneo, eles não tiveram muito tempo para preparar a performance. J-Hope sugeriu: não seria legal se fizéssemos uma coisa especial para os fãs? E Jungkook sugeriu que eu me juntasse a eles. Ele disse: vamos entrar nisso de cabeça como costumávamos fazer e mostrar aos fãs o que eles não puderam ver por um tempo. E aí mandamos ver. Quando J-Hope fez a sugestão, eu fiquei querendo demais fazer. Os nossos melhores resultados sempre vêm quando realmente queremos fazer alguma coisa e a premissa dessa ideia era ótima. E tudo parecia tão divertido. Praticamos e parecia que éramos trainees de novo. Como quando praticávamos as coreografias e aprendíamos a dançar. Foi uma sensação diferente de quando preparamos os álbuns. Tivemos que fazer isso no tempo que sobrava depois da nossa agenda normal, o que não era muito. Eu odiei ter que fazer isso com eles, mas disse para os dois mais novos que precisávamos ensaiar em todos os momentos que tínhamos. Mas como eles tinham se voluntariado, era um clima bem diferente. Em cada pedacinho, nossa paixão transbordou. Não conseguimos ensaiar nem
nem uma semana. Mas acho que é assim sempre. Mas sabe o quanto mais você faz uma coisa, mais fica obcecado para ela ser perfeita? Mais uma vez, só mais uma vez. E acabamos acrescentando mais um dia inteiro de gravações. Se nós três estávamos dançando e um de nós não estava tão bem, filmávamos de novo aquela parte. Ou então gostávamos da coreografia em uma parte, mas não na seguinte, então tínhamos que filmar tudo de novo. Embora a performance tenha sido feita de forma voluntária, não significava que ela tinha sido só diversão. Jimmy diz que esse vídeo em especial, ao ensaiarem e filmarem, foi de muita ajuda na hora de lidar com a sua ansiedade relacionada à pandemia. Por conta da pandemia, eu me preocupava com a ideia de, em vez de ter uma troca de emoções com os fãs, que acabaria sendo tudo unilateral, porque estávamos sendo unilaterais fazendo músicas e filmando performances. Então essa foi uma oportunidade valiosa para mim e eu fiquei incrivelmente grata ao J-Hope. Se ele não tivesse sugerido isso, eu provavelmente teria seguido com a agenda, mas gravar aquela performance realmente me deixou motivado. Foi divertido e ao mesmo tempo eu estava, isso é tudo que eu consigo fazer? Não foi fácil aprender aquela coreografia e ir direto dançar. Minha cabeça entendia, mas eu via meu corpo estalando no espelho da sala de ensaios. Eu pensei, eu realmente preciso ensaiar mais. Fizemos vários estilos de coreografia, mas eu nunca foquei em um tipo específico. Mas essa experiência me fez perceber que eu preciso levar mais a sério o aprendizado da dança, porque nossos corpos meio que se acostumam com as coreografias do grupo depois de um tempo. Se eu quisesse pegar uma nova coreografia rápido, precisava treinar meu corpo para isso. Foi difícil fazer aquilo. J-Hope já é um dançarino fora da curva em vários estilos de dança. E Jungkook saiu muito bem nessa coreografia. Ele pegou na mesma hora o que eu demorei 3 dias para aprender. Como era diferente do estilo de dança ao qual estou acostumado, foi bem difícil para mim a ponto de eu não gostar de como eu estava fazendo. A coreografia exige flexibilidade, leveza e força ao mesmo tempo. Realmente não foi fácil. Chegamos na versão final que tínhamos filmado, mas eu continuava insatisfeito com o resultado. Havia essas coisinhas que não pareciam estar certas. Não podemos lançar isso de jeito nenhum, pensei. Então achamos um tempo na nossa agenda para ensaiar mais, porque senti que ia me arrepender se não fizesse isso, pois se nós nos esforçássemos um pouco mais, conseguiríamos algo melhor. Em 20 de setembro de 2021, o grupo fez um discurso na ONU focado na juventude e nas próximas gerações no evento SDG Moment. Logo depois, em 24 de setembro, eles lançaram a música My Universe em colaboração com o Coldplay, que também alcançou o primeiro lugar no top 100 da Billboard. O BTS não só tinha se tornado um grupo que trabalhava junto com lendas vivas como o Coldplay, mas também recebeu o título de enviados especiais da presidência para gerações futuras e cultura do governo coreano, enfocando esperança e visão de futuro para os jovens. O fato de termos recebido esse convite era uma grande honra, mas ainda assim me senti um pouco envergonhado em aceitar. Porque eu sou uma pessoa bem normal, sou um cidadão de Gwangju, criado de forma normal, então demorei um pouco para aceitar tudo isso. Mas meu mantra pessoal é sempre ser grato pelo que recebi. Então esteja eu fazendo música com o BTS ou indo para a ONU, tento enfrentar minhas responsabilidades da melhor maneira que posso. No fim das contas, tenho a sensação de que tenho uma missão com o meu trabalho. O discurso na ONU e a colaboração com o Coldplay foram eventos muito significativos para os meninos. Além da resposta do público, essas experiências deram ao grupo significado profundo para o trabalho que estavam realizando durante a pandemia. Quando o Coldplay propôs a colaboração na música My Universe, o BTS não tinha como recusar. Os meninos sempre gostaram da música do Coldplay, mas o processo superou todas as expectativas. RM fala sobre a impressão que teve sobre Chris Martin e como foi trabalhar com ele em My Universe. Chris Martin é um dos artistas ocidentais mais sinceros que já conheci. Acabamos nos encontrando com vários tipos de artistas internacionais. Tem aqueles que são, vocês são famosos agora, bom trabalho, eu acho. Vão lá. E parecem nos olhar com um certo desprezo. E tem aqueles que são estritamente sobre trabalho e dizem, eu quero muito fazer uma música com vocês. E tem um terceiro tipo de pessoa que fica no meio disso. Mas Chris Martin não é nenhum dos 3 tipos. Ele foi uma exceção. Estávamos na pandemia e mesmo assim ele veio. Disse que nunca tinha feito nenhuma colaboração online. Ele disse, vocês não podem vir? Tudo bem, eu vou. Simples assim. Ficamos tão surpresos. A pessoa precisava ficar em quarentena para entrar na Coreia na época, o que significava um bom tempo para ele, mas ele realmente veio. E quando enfim nos encontramos depois disso tudo, ele era muito mais pé no chão do que eu esperava. Eu fiquei chocado quando ele disse que viria para a Coreia para dirigir a gravação dos vocais. Pensei, uau, quanto ele precisa amar a música para fazer uma coisa dessas. Eu já me dediquei tanto assim a alguma coisa. Ele já era uma lenda, mas ao fazer tudo isso por nós,
nós, a positividade dele era avassaladora. E já que ele tem muito mais bagagem na indústria da música, aprendemos bastante. Coisas como a atitude que os artistas podem ter ao falar com os fãs. Ele é um ótimo cantor, claro, mas a forma como ele se comporta no palco e como ele se sente em relação aos outros membros da banda dele é incrível. Em uma conversa entre os meninos e Chris Martin para um conteúdo do YouTube, R.E.M. disse que às vezes se perguntava se uma música assim pode mudar o mundo. Ele se questionava sobre como o trabalho que estavam fazendo poderia afetar as pessoas, e o encontro deles com Chris Martin foi uma das coisas que os ajudaram a compreender melhor suas possibilidades. Queria acreditar que a música que estava naquele arquivo faria sentido por muito tempo, mas o mundo muda tão rápido que fiquei pensando, e se ela sumir depois de 1 ano ou 2? Então tentei deixá-la o mais universal e duradoura possível. Minha música pode ser significativa para alguém ou não, mas achei que seria melhor se ela fosse mais, só um pouquinho mais duradoura. A colaboração com o Coldplay foi uma oportunidade para o BTS refletir sobre seu papel como artistas, enquanto o evento na ONU foi uma chance de discutir suas experiências como jovens no mundo atual. Na apresentação, eles falaram sobre a importância de não se tornarem a geração perdida, que deixa passar as oportunidades de crescimento e progresso, e sim se tornar uma geração bem-vinda que acredita na esperança. Eles também citaram questões ambientais e pediram ao público que se vacinassem contra a Covid-19. A apresentação de Permission to Dance na Assembleia Geral da ONU foi uma oportunidade do grupo mostrar seu crescimento e foi um exemplo de como o grupo poderia usar sua influência para o bem maior. Sendo bem sincero, foi muita pressão, uma experiência incrível, e não é como se você subisse no púlpito só porque você quer. Eu pensava, minhas ideias são bem comuns. É certo mesmo que eu aceite essas oportunidades que estão me oferecendo? Não tentamos fazer nada elaborado, só queríamos que as pessoas ficassem mais interessadas nos assuntos que estávamos falando. Eram assuntos difíceis de serem abordados, então talvez pudéssemos ajudar nisso. É muita pressão falar para a juventude. Como poderíamos fazer isso? Nós também vivíamos de forma diferente da maior parte dos jovens. Eu não tinha refletido a fundo sobre a mudança climática ou sobre o meio ambiente. Nada além de pensamentos vagos, tipo, uma hora a tecnologia vai dar um jeito nisso. Mas aprendi que essas são questões muito sérias. Então eu não poderia ajudar as pessoas se não familiarizassem com elas. Se as pessoas ficarem um pouco mais interessadas nesses assuntos através de palavras nossas, então a nossa própria fama não faz com que isso seja nossa responsabilidade. Eu me senti um pouco estranho. Talvez porque fizesse tanto tempo desde o começo da pandemia, mas algumas coisas eu pensava, que seja, e tinha que ignorar. E isso fez com que eu prestasse menos atenção no que se passava no mundo. Mas ao me preparar para o discurso, fiquei chocado ao ver pessoas mais novas do que eu, extremamente interessadas nas questões ambientais. Isso me fez pensar, sério? E comecei a pesquisar na internet. E acabei bastante surpreso. Fiquei envergonhado. Olha essas outras pessoas jovens que estão trabalhando pesado para que nossas vidas sejam melhores. Como eu pude ficar fazendo vista grossa? Tudo que temos agora foi conquistado por alguém. Eu fiquei mesmo em choque e agradeço por isso. O fato da apresentação acontecer no prédio da ONU já era raro, mas o processo de gravação também não foi fácil. Como eles precisavam filmar durante a noite, quando os halls da Assembleia Geral estavam vazios, o grupo teve que começar a trabalhar assim que desembarcaram do avião. As gravações foram de 1 da manhã até o sol amanhecer. No segundo dia, eles fizeram a maior parte das gravações externas, precisando se atentar a muitas regras visando a prevenção de doenças. Não era um ambiente mais adequado para gravações, sendo honesto. O microfone ficava falhando no meio da música e estávamos seguindo regras ferrenhas contra a Covid-19, então não podíamos nem tomar água lá dentro. Por isso ficamos muito preocupados com o resultado, mas no dia seguinte, quando gravamos do lado de fora com os dançarinos, foi bem divertido. Os dançarinos estavam animados e eu também me animei, foi ótimo, mesmo sendo a nossa música. A apresentação na ONU foi a primeira performance do grupo no Ocidente desde o começo da pandemia, e isso já era motivo suficiente para que os meninos aproveitassem a experiência. Eles já estavam treinados para focar em se divertir na hora da performance, em vez de nas dificuldades apresentadas pelo ambiente. Estava bem na cara o que gostaríamos de mostrar com aquela performance, e acreditávamos que se seguíssemos a programação e fizéssemos uma boa gravação, faríamos algo bem legal. Então trabalhamos bastante em cada uma de nossas partes para passar o melhor que poderíamos na gravação. Acho que conseguimos bons resultados porque sabíamos da importância dessa apresentação. O BTS tinha se transformado em artistas que refletem muito sobre o que querem transmitir com o seu trabalho e sabem o que precisam fazer para alcançar o melhor resultado possível. A segunda temporada do BTS in The Soup estreou em 15 de outubro de 2021 com 4 episódios. Dessa vez, os membros passaram 4 dias em uma casa no meio da floresta que foi reformada exclusivamente para recebê-los. O local
local era maior e oferecia mais espaço e oportunidades para que eles desfrutassem de suas atividades favoritas. No dia 21 de novembro de 2021, no American Music Awards, os meninos receberam os prêmios na categoria Dual Group Pop Favorito, Música Pop Favorita e Artista do Ano, o maior prêmio da noite. O grupo finalmente voltou aos palcos ao vivo após a pandemia e a apresentação foi um sucesso. Eles performaram as músicas Butter e My Universe junto com Coldplay e a plateia foi ao delírio. Nosso debut nos Estados Unidos foi naquele palco e agora estávamos recebendo o prêmio de Artista do Ano. Pensei, eles erraram? Ou o mundo está de brincadeira comigo? Eu estava fascinado em ver uma plateia ao vivo de novo. Ficamos sabendo depois que muitas pessoas vieram só para nos ver. E o mesmo aconteceu 4 anos antes também. Mas mesmo assim parecia diferente. Pensei, alguma coisa mudou mesmo nesse meio tempo ou faz muito tempo assim que eu não vejo um público. O American Music Awards convidou New Edition e o New Kids on the Block para se apresentar e com o prêmio de Artista do Ano indo para o BTS, a cerimônia daquele ano acabou se transformando em um tributo às boy bands. Foi uma espécie de passagem de bastão das lendas americanas para o BTS. Sentia que éramos outsiders até aquele momento, mas agora eu sinto. Não que tenhamos nos tornado mainstreams, mas somos mais bem-vindos. Estávamos felizes em receber o Artista do Ano no American Music Awards, assim como estivemos em todo o Grande Prêmio na Coreia. Mas dessa vez havia uma pequena expectativa de vitória, porque eu pensei, o que podemos fazer se ganharmos? Se os prêmios anteriores nos deram uma alegria incontrolável, agora ficávamos felizes, mas também conseguimos controlar melhor nossas emoções. Tivemos que entender o fardo e a maravilha desse prêmio pra gente. Sempre saíamos correndo sem parar, nos tornamos um grupo premiado e seria fácil esquecer o valor desses prêmios. Tínhamos que tomar cuidado com isso. Era preciso entender como ele era valioso onde estávamos, ainda mais durante a pandemia, quando nossa popularidade pareceu tão abstrata. No discurso de recebimento do prêmio, Jungkook chamou aquele momento de início de um novo capítulo. O grupo precisava pensar no que esse novo capítulo significaria. Quem pensaria que ganharíamos o prêmio de Artistas do Ano em uma premiação americana? Foi impressionante. Fiquei arrepiado. Falei que era o início de um novo capítulo e naquele ponto realmente senti que seria. Eu não conseguia ver muito bem o que aconteceria depois, mas senti. Algo mais vai acontecer depois disso. Os shows Permission to Dance on Stage LA, que aconteceram apenas alguns dias depois da premiação, nos dias 27 e 28 de novembro, e 1º e 2 de dezembro de 2021, pareciam o início de um novo capítulo quando eles se reuniram com o público pela primeira vez em 2 anos. Os shows permitiram que eles mostrassem ao ARMY o quanto amadureceram durante a pandemia e foi o anúncio de uma nova era. Como não pudemos nos apresentar por 2 anos, queríamos que aquele show fosse tipo um presente, para mostrar a todos o que não pudemos mostrar antes, coisas que achávamos que eles iam gostar. Só que tudo era muito, muito, muito mais intenso. Sem contar a abertura, acho que os gritos mais altos foram na transição de Dynamite para Butter. Para esse show, as músicas solos foram eliminadas e o setlist foi composto apenas por músicas do grupo, sem que nenhum membro pudesse fazer uma pausa no set. O setlist nos fez pensar, vamos mesmo conseguir fazer isso? Ou, se fizermos isso, vamos morrer. Mas era nosso primeiro show em 2 anos. Nos livramos dos cenários elaborados e dos efeitos e fizemos um show que se concentrava em nós 7 do começo ao fim. Foi uma aposta, porque nos ensaios ainda estávamos falando, ei, podemos mesmo fazer isso? Ou, só vamos saber quando estivermos no palco. O objetivo da setlist era, vamos fazer uma música só com os nossos hits. Queríamos fazer o melhor show possível para as pessoas no tempo e espaço disponível e principalmente queríamos que nós 7 estivéssemos no palco o tempo todo. Ficamos preocupados. Mesmo que nós 7 estivéssemos no palco juntos, não tínhamos como prever o quanto a plateia iria gostar. O show foi tão divertido. É como se 2 anos tivessem sido congelados e agora tudo está se movendo de novo. Como se voltar a isso fosse nosso normal. Eu estou tão feliz que estamos nos sentindo desse jeito de novo. Os shows Permission to Dance on Stage trazia tudo de grandioso e bem sucedido do grupo. O show começou com One e pegou fogo com Fire, Dope e DNA, antes de entrar nos hits recentes Boy With Love, Dynamite e Butter. Isso permitiu uma sucessão de apresentações poderosas, começando com I Need You até Idol, entremeadas por músicas do álbum B. No final, Permission to Dance como o último bis, que incluiu mensagens transmitidas na língua internacional de sinais. A história do BTS toda se desenrolava
estava perante o público. Os shows do BTS em Los Angeles foram um sucesso, com 210 mil pessoas presentes nos 4 dias. Megan Thee Stallion se juntou ao grupo para uma performance de Butter no dia 28 de novembro, enquanto Chris Martin do Coldplay cantou My Universe com o BTS no dia 2 de dezembro. Foi mesmo uma história do grupo. A maioria dos shows focam nos álbuns mais recentes, mas dessa vez todos os nossos hits explodiram juntos. Muitas pessoas devem ter se tornado fãs por causa de Dynamite, Butter ou Permission to Dance. Mas para nós existem músicas como Dope, Fire, Idol ou Fake Love. Então fizemos um setlist só com músicas principais. Foi muito divertido para o público e um bom jeito de mostrar nosso trabalho aos fãs. Sabe como na segunda parte do show vamos basicamente direto de Airplane Part 2 até Idol? Cheguei a pensar que se não conseguíssemos nos sair bem nessa parte, não havia motivo para as pessoas assistirem ao show. A primeira parte foi mais de dança e a segunda era uma diversão com a plateia. E nela eu me sentia mais confiante. Acho que todos os nossos pontos fortes apareceram ali. Não só uma sucessão de movimentos, mas apenas correr pelo palco e mostrar quem somos. Acaba sendo uma performance bem livre de coisas inesperadas. Acho que são essas partes que fazem o show ser tão especial. O BTS, enfim, conseguiu fazer uma apresentação épica de On em um estádio. Parecia que as coisas estavam voltando ao normal e eles se entregaram ao momento. Na abertura em On, quando os telões de LED se acendem e nós entramos no palco, conseguimos ver a reação do público mesmo atrás das telas. Mas na primeira noite estávamos animados demais, até mesmo para notar. Tudo que conseguimos fazer foi nos aquecer e pensar nas coreografias. Quando o show começou, fomos pegos de surpresa, porque durante toda a pandemia, nos acostumamos a ver apenas câmeras na nossa frente. Só na segunda noite conseguimos ver as pessoas através das frestas do telão. Elas cantavam, dançavam, seguravam army bombs. Foi aí que eu pensei, é isso, estamos fazendo esse show para vermos esse público. Eu estava muito animado, talvez porque eu tenho a tendência a não pensar muito no passado ou ficar apegado às lembranças tristes, mas essa performance fez com que eu me sentisse como há 2 anos, como se nunca tivéssemos deixado os palcos. Encontrar os fãs foi tão emocionante, os membros ficaram falando isso antes do primeiro show. Estávamos preocupados em começar a chorar no meio da música de abertura On. Eu fiquei realmente curioso, pensando, esses caras vão mesmo começar a chorar? Mas ainda bem que ninguém chorou. Minha perna não estava legal antes do show, então eu fiquei bastante preocupado. E se piorar? E se eu me machucar de novo? Mas quando o show começou, eu vi os fãs, eu estava tão feliz. Sério, eu estava tão feliz que mesmo se tivesse doendo, eu pulava no ar. Só conseguia ver a felicidade que existia na minha frente. Não senti dor nenhuma emoção diferente. Daí eu voltei para o hotel e fiz fisioterapia. Tem uma parte em Idol na qual corremos muito e eu corri mesmo nessa parte muito animado. Eu era pura felicidade. As apresentações virtuais levam em conta as expressões e gestos que você emite para a câmera, mas esse show era para deixar tudo isso de lado e só ser feliz. Não precisei calcular meus movimentos, pude só ser natural. A pandemia foi muito difícil, mas me fez perceber como apresentações ao vivo são especiais. Sempre é importante lembrar que álbuns e shows são experiências preciosas. Na verdade, se eu pudesse fazer estes shows de novo, em meus sonhos eu faria. Eu também queria ir. Que seja, vamos nos divertir. Mas não podia. Era uma apresentação muito especial para o público, muito especial, e minha prioridade era fazer o show mais perfeito possível. Era isso que eu sempre pensava. Quis ser mais profissional do que nunca. Então pensei, não vamos ficar animados demais, vamos nos segurar um pouco no primeiro show. Sinceramente, se eu não fizesse isso, realmente teria perdido o controle. Bem, não acho que lembro de muitas coisas da pandemia. É como se aquele período tivesse sumido da minha memória. Só senti o tempo passando. Foi difícil em muitos momentos e nós sobrevivemos. Mas olhando para trás, fico com a sensação de melancolia. Claro, nos saímos bem nos charts daquela época, mas não fizemos isso pelos charts. O amor e o apoio que recebemos antes disso já nos deixava mais do que satisfeitos e gratos. Como coisas boas aconteceram na época, tento pensar. Não foi um período perdido, mas eu realmente sinto como se essa época da minha vida tivesse sumido. Gostaria que eles ouvissem a nossa música, gostassem delas e se divertissem conosco. Sucesso, fama e dinheiro, resultantes disso, não são o maior significado das nossas vidas. Só quero me apresentar de novo, poder conversar com mais pessoas. Mesmo que não possamos ter uma conversa profunda e longa com cada pessoa, pelo menos existe a conversa em que olhamos uns para os outros, gritamos juntos e trocamos olhares. Esse tipo de conversa. É isso que é mais significativo. A mensagem por trás de Permission to Dance só poderia estar completa depois de uma apresentação ao vivo para o público. Essa música era um conforto não só para quem estava escutando, mas também para os meninos.
É uma música tão animada, mas meus olhos não pararam de ficar marejados. Cantamos essa música e ficamos em fila para fazer uma reverência. E eu chorei de verdade. Acho que foi porque realmente senti as emoções da música. É uma música tão incrível. Eu só queria encontrar os fãs pessoalmente. Quando finalmente conseguimos nos apresentar, tudo que consegui pensar foi: estou tão contente que podemos nos ver de novo. Estávamos muito felizes. E também exaustos. Minhas pernas quase não conseguiam mais me aguentar em Permission to Dance, mas continuei rindo. Que música incrível para encerrar um show, pensei. E todo mundo cantou junto e no final foi demais. Tentei não me emocionar demais enquanto estávamos no palco. Estava tão contente de ver os fãs, mas eu precisava me concentrar na performance acima de tudo. E foi aí que os membros começaram a falar com o público e eu fiquei muito comovido. Isso é tão incrível, parece um filme. É isso, senti falta disso. Mas continuei deixando de lado tudo aquilo, ou eu não conseguiria me apresentar direito. Então me esforço muito para esquecer essas coisas quando estou no palco. Os shows Permission to Dance on Stage continuaram em 2022 em Seul nos dias 10, 12 e 13 de março e em Las Vegas nos dias 8, 9, 15 e 16 de abril. A ida do BTS para Las Vegas para realizar os 4 shows na cidade coincidiu com a cerimônia do Grammy, realizada em 3 de abril de 2022. No ano anterior, os meninos contribuíram com um vídeo da performance de Dynamite e em 2022 eles foram indicados na categoria Melhor Grupo Duo Pop pelo 2º ano consecutivo e apresentaram a música Butter ao vivo. Para os meninos, os prêmios sempre foram uma grande honra, mas eles tentavam não validar seu trabalho por meio deles. Olhando para trás, acabo pensando: uau, isso foi importante. Mas sendo sincero, tento não me preocupar muito com prêmios hoje em dia. Talvez eu acredite que enquanto eu continuar trabalhando bastante e sendo grato pelo que recebo, boas recompensas surgirão de diversas maneiras. E o motivo pelo qual conquistamos prêmios é o amor que recebemos. E isso só é possível por causa dos nossos fãs. Acho que prêmios são importantes por nos mostrarem quanto nossos fãs nos amam. Não é como se o Grammy fosse um amigo nosso ou algo assim. É só que todo mundo fica falando Grammy, mas é incrível termos sido nomeados. E quem se importa se não ganharmos? Acho que quando você ganha, pode colocar o prêmio na estante e dizer: sou um artista vencedor do Grammy, por alguns segundos. Na verdade, os meninos tinham esperança de ganhar o Grammy 2021 quando foram indicados pela primeira vez na categoria Melhor Performance Duo Group Pop. Mas devido à pandemia, eles não puderam comparecer à cerimônia e aguardaram a notícia na Coreia. A Big Hit até encomendou um bolo em forma de gramofone, como de costume, para comemorar. Na nossa cabeça, tudo bem se não ganharmos, mas no dia do evento mesmo, as pessoas da empresa ficaram aumentando nossas esperanças. Eles estavam animados e trouxeram um bolo e pensamos: vamos mesmo ganhar? Todo mundo estava naquele cômodo. Após terem recebido o prêmio de artista do ano no American Music Awards e apresentado os shows Permission to Dance on Stage, as prioridades do grupo eram diferentes. Seria legal ganhar o prêmio, óbvio, mas não acho que era o nosso foco. Já era uma experiência preciosa se apresentar naquele palco e estávamos gratos aos nossos fãs por ela. Mais do que receber o prêmio, eu pensava que queria causar algum impacto com a performance. Estávamos nervosos sobre o prêmio, óbvio, mas sinceramente foi agradável ter feito a apresentação lá. O palco do Grammy apresentou desafios logísticos significativos para eles e, além disso, J-Hope e Jungkook testaram positivo para a Covid-19 antes da cerimônia, o que resultou em quarentena na Coreia e nos Estados Unidos. Com isso, eles tiveram apenas um dia para ensaiar com todo o restante do grupo. Os ensaios da coreografia de Butter foram difíceis, especialmente na parte em que os meninos tiram os paletós e entrelaçam. Mesmo com todas as dificuldades que antecederam a apresentação, a performance de Butter foi um verdadeiro espetáculo em que o BTS se passava por espiões ou assaltantes em uma galeria de arte com truques de mágica e um pouco de atuação inseridos na performance, tornando o momento um dos mais icônicos da premiação. Em uma entrevista para o Advance Magazine, Vi falou do quanto estava nervoso com a apresentação e com a encenação com a Olivia Rodrigo. Achei que ia perder o time de jogar o cartão se falasse alguma coisa de verdade. Ficava contando na minha cabeça, 1, 2, 3, 4, esperando a hora de jogar o cartão. Eu estava com os fones nos 2 ouvidos, então não ia conseguir ouvir o que a Olivia Rodrigo falasse também. Para ser sincero, eu tremia. Estávamos tão preocupados de não conseguir fazer o truque do paletó que só falamos disso na noite anterior ao prêmio. Só ensaiamos uma vez com todos os membros juntos e essa era a maior preocupação. A apresentação foi aclamada
aclamada pela crítica, com a Billboard classificando como a melhor da noite e a Rolling Stone ranqueou como a 13ª melhor da história da premiação. Já que os Estados Unidos é o maior mercado musical do mundo, estávamos com um pouco de medo a princípio. Mas olhando agora, me pergunto, por que estávamos tão intimidados? Sem dizer que agora nossa meta não é ganhar prêmios, mas sermos como os outros artistas lendários e trabalhar como BTS pelo maior tempo possível. Não existe muitos artistas com uma longa era de ouro, mas isso não significa que eles parem de produzir músicas de uma hora para outra ou que os grupos desapareçam. Estamos pensando muito sobre como ficar no palco o maior tempo possível e da maneira mais feliz. Em 31 de maio de 2022, o BTS fez história ao visitar a Casa Branca a convite do presidente Joe Biden. Essa visita foi marcante, sendo a primeira vez que um grupo de K-pop foi recebido pelo presidente dos Estados Unidos. Durante o encontro, os meninos se reuniram com Biden e discutiram questões de inclusão e diversidade e fizeram um discurso na sala de imprensa da Casa Branca, destacando a importância de combater o racismo contra pessoas de origem asiática. Em 10 de junho de 2022, eles lançaram uma antologia com 48 músicas chamada Proof, comemorando os 9 anos de carreira do grupo. O álbum contém 3 CDs, cada um com uma seleção de músicas que representam diferentes períodos da carreira deles. O álbum também inclui 3 novas músicas: Yet to Come, faixa título, que celebra o passado, presente e futuro do grupo; Run BTS, com uma coreografia intensa e marcante; e Foi Up, que expressa gratidão aos fãs. No BTS Festas de 2022, tradicional jantar em comemoração ao aniversário do grupo em 13 de junho, os meninos abriram seus corações e fizeram revelações inéditas sobre suas vidas e falaram abertamente com o ARMY sobre o futuro do grupo. Na ocasião, eles revelaram que não estavam mais morando juntos e que agora os 7 membros tinham suas casas e que a decisão de viverem separados foi muito importante para eles naquele momento. Os meninos também revelaram que iriam dar uma pausa em suas atividades em grupo, tendo em vista que eles precisariam cumprir o serviço militar obrigatório, já que Jin, o membro mais velho, já havia chegado à data limite para se apresentar. Mesmo não estando mais morando juntos e com pausa nas atividades em grupo, os meninos sempre expressaram em lives e entrevistas o desejo de estarem juntos como um grupo quando retornarem do serviço militar e o quanto eles são importantes um para o outro. Somos basicamente uma família, se você pensar nisso. Nos últimos 10 anos, convivi mais com eles do que com a minha própria família. Se algum deles está doente, ou feliz, ou triste, eu logo sinto a mesma coisa. E foi assim de repente. Quando eles estiverem sofrendo, quero estar perto deles. E quando eles estiverem alegres, quero gargalhar junto com eles. E quando eles estiverem preocupados, quero ouvir. Acho que é isso que somos uns para os outros. Até agora, nosso grupo, como posso dizer? Ainda nos esforçamos muito, não desistimos e pensamos nos fãs que nos apoiam. Vamos tentar o que quer que seja. E isso também é assustador, porque não é possível evitar pensar que tudo pode desabar um dia. Mas nos orgulhamos muito uns dos outros. Sempre damos o nosso melhor e continuamos a tentar dar mais ainda. Acho que é algo a se respeitar. E todos eles têm a própria ideia. E são tão bondosos. Como fui conhecer pessoas assim? Podem existir momentos em que não nos conectamos muito, mas sempre vencemos isso com uma boa comunicação. E eu tenho muita sorte de tê-los na minha vida. Sempre quero expressar minha gratidão aos outros. E sempre conseguimos em frente pensando: se o ARMY puder sorrir e aproveitar, essa é a nossa maior felicidade. O show BTS Yet to Come em Busan foi um concerto gratuito realizado pelo grupo em 15 de outubro de 2022. O show foi realizado para apoiar a candidatura de Busan para sediar o World Expo 2030, com cobertura ao vivo para todo mundo, transmitido pelo Weverse. O show Permission to Dance on Stage em Los Angeles está disponível no catálogo do Disney Plus e o show BTS Yet to Come em Busan estará disponível no Prime Video a partir do dia 9 de novembro. Chegamos ao final de mais um vídeo e concluímos também a nossa jornada do livro BTS Beyond the Story. E foi uma satisfação enorme compartilhar essa trajetória incrível dos meninos com vocês. A jornada deles não foi fácil e só prova o quanto eles são guerreiros e dispostos a darem muito amor ao ARMY. Embora a jornada de 10 anos do livro tenha se encerrado nesse vídeo, a minha história com o BTS nesse canal tá só começando. Então, nos próximos vídeos eu vou bater um papo com vocês sobre a minha jornada como ARMY, como o BTS entrou na minha vida e eu quero fazer minhas considerações também sobre esse livro. Sim, gente, até porque até o momento eu só falei sobre os acontecimentos relatados nessa biografia, mas não fiz uma análise geral sobre tudo que eu achei sobre a obra.
Então, gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam conhecer a história do BTS e comentar aqui embaixo qual foi o seu capítulo favorito dessa série. Agradeço de coração por vocês me acompanharem nessa jornada e por todo o carinho nos comentários e a dedicação também de vocês assistirem todos os vídeos. Sério, gente, compartilhar esse momento com vocês foi muito importante pra mim. Então eu só tenho gratidão mesmo, só tenho a agradecer a vocês por todo esse carinho. Então é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, fiquem bem, continue apoiando, amando e espalhando amor pelos meninos. Beijos.